corpo humano, como é que funcionam as alavancas? Vamos lá. Antes de mais nada, como curso de biomecânica, eu não vou adentrar muito na questão de origem, inserção, ação e inervação dos músculos. Mas para entender o seguinte, eu tenho músculos que são mais largos e terminam num ponto mais fixo, digamos, mais estreito, e vice-versa. Quando você tem um ponto mais largo e um ponto menor para exercer a força, você vai exercer uma força maior. Quando é o contrário, você tem uma origem mais larga e uma inserção mais fina, você exerce menos força. Existe uma vantagem aí. Mas antes de chegar nessa ponta aí, eu tenho uma articulação. Vamos considerar o tornozelo. Quais os movimentos que o tornozelo faz? Eu tenho flexão e extensão. Lembrando da questão dos eixos. Se o meu pé faz este movimento, o ponto o eixo é o que atravessa lateralmente. É o eixo transverso. Eixo transverso ou o plano sagital. De flexão e extensão, perdão. Flexão e extensão. Se eu estou considerando ficar de ponta de pé, quem vai levantar o meu corpo? Quem é que vai estar realmente assim? Qual vai ser a alavanca que eu vou considerar? O pé. O ponto fixo, a ponta dos pés, os dedos. Muito bem. E aí vamos raciocinar. Qual o músculo que vai agir aí? É a panturrilha. Gastrocnêmios, para ser bem mais exato. Então ele vai puxar por onde? Calcâneo. O calcanhar. Calcâneo. Onde está a resistência? Se eu tenho o ponto fixo na ponta dos pés, na outra ponta eu tenho a força, a potência, aí fica fácil, né? Ponta a ponta, no meio está a resistência. Mas onde está a resistência? É o próprio peso do corpo. Nesse exato momento, eu tenho uma alavanca interresistente. Então agora eu quero fazer o contrário. Eu quero levantar a ponta do pé, andar sobre os calcanhares. A mesma alavanca, o pé. Mas agora, vejam só. Onde está o ponto fixo? É o calcanhar. Quem é que vai fazer esse movimento de flexão? Tibial anterior. O tibial anterior vai se inserir ali, ó. Se eu tenho que levantar a ponta do pé, obviamente a resistência é a ponta do pé. Então, na hora que eu coloco o calcanhar no chão e levanto a ponta do pé, o músculo está inserido no meio do pé, ou da alavanca, então a alavanca é interpotente. Então, a mesma alavanca, sendo usada em situações diferentes, ela vai ser interresistente ou interpotente. É difícil de entender? Não. É chato, mas é possível. Vamos para outra alavanca. Se eu considerar agora o antebraço. Se eu vou fazer uma flexão, a famosa rosca direta. Estou fazendo rosca direta. Estou levantando o braço. Vamos colocar a considerar o bíceps. Então, o bíceps, ele vai estar inserido em uma parte do antebraço. Vamos procurar o ponto fixo. Onde é que está o ponto fixo da alavanca? Antebraço. Cotovelo. Onde está a resistência? Está lá, segurando o halteres ou a barra. Se o cotovelo é o ponto fixo, lá na ponta é a resistência, o halter. Os halteres. Ou a barra. Onde é que o músculo vai inserir? Então tem que analisar onde é que o músculo está inserido. Ah, é neste ponto aqui. Ótimo. Neste ponto aqui é antes ou depois do ponto fixo? Então você tem um cotovelo, a inserção, resistência. Essa alavanca se tornou interpotente. Mas se eu fazer tríceps no pulley,
E aí vem aquela questão, mas o tríceps está aqui, né? No braço, certo? Eu quero considerar a alavanca antebraço. O ponto fixo é o mesmo, cotovelo. E onde é que está a resistência? Na mão, na outra extremidade. Estou fazendo tríceps no pulley. Qual o músculo que está agindo aí? É o tríceps. Joia. O tríceps vai se inserir, a inserção do tríceps, melhor dizendo, vai se inserir onde? Em relação ao ponto fixo. Antes ou depois do ponto fixo, mais para o meio. Essa alavanca também é interpotente. Então são essas coisas que nós temos que analisar. E se for o contrário? Como assim o contrário? Se eu estiver fazendo barra. Se eu estiver fazendo barra em relação ao bíceps, o antebraço, que tipo de alavanca é essa? Aí a mesma coisa. Onde é que está o ponto fixo? Já mudou, o ponto fixo subiu. Se eu estou segurando aqui, o ponto fixo é nessa extremidade do antebraço. Aqui, o corpo vai ser a resistência. Mas o bíceps vai tracionar o corpo a partir daqui. Então a resistência está aqui, é o corpo, opa, bati no microfone, é o corpo, e o bíceps é que vai puxar. Continua sendo interpotente, mas mudou a localização do ponto fixo e do ponto de resistência. Vamos lá agora, a cabeça. E aí eu vou entrar numa questão muito importante em relação à ergonomia, inclusive. Imagine a cabeça. É fácil saber onde está o ponto fixo. Bem no meio. Praticamente todos os músculos, aliás, todos os movimentos da cabeça, o eixo está no meio, em relação à cabeça. Diferente do que eu falei, né? Concêntrico, excêntrico, o eixo do corpo é a cabeça, é a coluna. No caso da cabeça muda um pouco. Por quê? Você não para a cabeça e gira o corpo. Você para o corpo e gira a cabeça. Então a origem de todos os músculos que mexem a cabeça, praticamente todos, começam no pescoço ou no tronco. Esternocleido, mastoideu, então ele está aqui e vai mexer a cabeça. A maioria deles se torna interfixo. Interfixo porque na hora que eu estou mexendo a cabeça, eu tenho de um lado a resistência, do outro a potência. Então, a grosso modo, todos eles se tornam interfixos. E em relação à prevenção à lesão, cabeça. Lembre-se da percepção de carga. Quando eu dei o exemplo da caneta, quando eu seguro a caneta por muito tempo, o que acontece? Acontece que você vai ficando cansado, então a caneta não mudou o peso dela. O que mudou foi a percepção de peso ou de carga. Ela ficando cada vez mais pesada, mais pesada, mais pesada. O que acontece quando eu tenho um celular e fico olhando para baixo? Isso termina aumentando e muito. Quanto maior a angulação, mais peso ou mais percepção de peso você vai ter. É só imaginar o seguinte. Imagine que você tem uma barra de 12 quilos na ponta do prédio. Quanto mais para baixo você colocar a barra, mais pesada ela fica e mais difícil de segurar. Mesma coisa a cabeça. Eu muitas vezes estou com o celular e eu estou aqui assim, nesta posição. Ou eu estou aqui assim, ou eu estou aqui. E já aconteceu de pessoas ficarem incomodadas achando que eu estava tirando foto. Aí o que eu faço? Viro um pouquinho e deixo a pessoa entender que eu estou mexendo realmente no celular. Quando eu percebo. Infelizmente hoje em dia acontece isso, né? A pessoa não pode mais estar no celular muito alto porque as pessoas pensam tirando foto, pensam que está bisbilhotando a sua vida. Mas bem, quando nós estamos nesse aspecto, é melhor então pensar no seguinte: desde que uma pessoa ou duas, comigo já aconteceu, no máximo 5 vezes, a pessoa fica assim, olhando desconfiado para mim. 5. Em toda a minha vida com o celular, são cerca de mais de 20 anos. Quase 30 anos com o celular na mão. Isso aconteceu o quê? 5 vezes.
Agora imagine se toda vez eu ficar com o pescoço baixo porque eu estou preocupado que alguém está pensando que eu estou olhando para ela. A pessoa que procura o psiquiatra. Pronto, falei. Ah, mas tem pessoas... Deixa pra lá. Eu não vou estar prejudicando meu pescoço para as pessoas não pensarem que eu estou tirando foto das pessoas. Mas bem, como é que eu vou aplicar isso realmente na minha vida, no dia a dia? Eu dei um exemplo aqui da elevação lateral, né? O tríceps, ou perdão, deltoide. Deltoide. E aí vamos lá, o deltoide em relação ao húmero. O deltoide está inserido aqui, no meio do braço. Eu tenho 3 camadas. Eu tenho a porção anterior, posterior, e a porção do meio, puxando. E aí entra uma questão do vantagem ou desvantagem mecânica. Nós temos que entender que, para eu aplicar na prática que a pessoa tenha ou não uma certa vantagem ou desvantagem mecânica, eu vou aumentar ou diminuir a sua força ou esforço no exercício. Como assim? Pense da seguinte forma, se eu tenho uma desvantagem mecânica, como eu expliquei, você vai ter que exercer mais força sobre seja lá o que for. Então vamos lá. Aqui eu tenho, no antebraço, eu tenho a resistência. Concordam? Estou levantando aqui, resistência. Aqui eu tenho o ponto fixo. O ponto fixo está aqui, eu tenho a inserção do deltoide aqui. Então, esta alavanca aqui é interpotente. Joia. Quando é que eu vou analisar ou verificar se eu tenho maior ou menor esforço? As pessoas fazem a elevação lateral aqui, não é isso? É elevação lateral. Eu estou levando lateralmente aqui com o braço dobrado. Ou com o braço estendido. E aí vamos lá, eu tenho uma segunda alavanca aí de apoio. Lembre-se do exemplo aqui das 2 alavancas, dos 2 lápis que eu coloquei. Então eu tenho a resistência na ponta da outra alavanca, mas a resistência em relação ao húmero é jogado para cima do húmero. Porque quem exerce a resistência aí é o antebraço. Então, eu tenho um ponto fixo no ombro. O ponto de potência está bem pertinho do ombro. E aí eu tenho o resto do húmero mais o antebraço, de certa forma até a mão, como resistência. Neste momento eu tenho um braço de resistência muito maior que o do braço de potência. E a grande pergunta é, onde eu estou exercendo mais força? Eu estou trabalhando mais o meu corpo, meu músculo. Com o braço de resistência maior, o braço, digamos, estendido. E não o cotovelo dobrado. Nesse exato momento, eu tenho um braço de resistência maior com o cotovelo, com o braço estendido. Aí eu poderia chamar aí de biomecânica da musculação, eu vou exercer mais força se eu tiver o braço estendido. Ah, e se a pessoa for iniciante? Bote menos peso, ou dobre o braço. O importante é entender que a pessoa vai ficar com vícios de postura ou vícios de comportamento ou de posicionamento se a gente ensinar as coisas de forma errônea. Então é bom desde o começo ensinar o jeito certo. Outra questão muito importante, a questão de concêntrico, excêntrico, isometria. Vamos lá. Depois, na última aula, eu vou explicar isso bem. A questão de recrutamento de fibras musculares, como o músculo se comporta. Agora, uma coisa importante. Se eu quiser aumentar a intensidade, agora eu vou logo dizendo, você pode diminuir a cadência ou a velocidade de execução e exercer força. Eu estou levantando 1 quilo. Você que está assistindo essa aula, eu consigo levantar, eu faço a elevação lateral com 10 quilos, tá certo. Experimenta fazer a elevação lateral com 1 quilo de cada lado. É muito pouco, certo? Faz. Agora é o seguinte, contraia o seu deltoide e seu trapézio como se estivesse levantando 20 quilos. Faça força, bem devagar. Eu digo a vocês
que no final de 3 séries de 10 repetições cada, vai estar bem cansado. Ah, mas se eu fizer isso com 10 quilos, exatamente. Muitas vezes a pessoa usa 10 quilos para aumentar a carga, aí aumenta para 15. Não. Faça força. Diminua inclusive o peso, porque a carga vai aumentar. Mas ainda falando em relação a alavancas. Eu devo fazer um movimento completo ou incompleto? E aí vamos lá. Se eu faço uma elevação completa, lateral até lá em cima, temos que entender que se eu estou mais em pé, a força da gravidade atua nesse sentido. À medida que eu vou baixando, vai tendo a distribuição da força da gravidade. Isso faz com que ela se distribua ao longo da alavanca. Como é que eu posso ter maior intensidade, menor intensidade, sem alterar o peso? Imagine um tijolo. Eu pego um tijolo e pego uma almofada bem fofinha, um travesseiro, e boto o tijolo em pé. Depois eu boto esse mesmo tijolo deitado. A pergunta é, eu mudei o peso do tijolo? Não. Mas o fato de ele estar em pé, ele concentra mais a sua, digamos, toda a sua força, o seu peso em um único ponto. E se eu deito ele, ele distribui. Ah, então ele fica, entre aspas, melhor distribuído, mais leve. Sim. Mas considere a seguinte questão. Se eu tenho um ponto de segurança deste tijolo, bem no cantinho aqui, bem na ponta, no primeiro terço dele, vamos colocar assim, e eu quero que ele não afunde tanto na almofada. Ele vai ter uma ação aqui, mas vai estar aqui, ó, bem pertinho. À medida que eu for deitando ele, esse braço de resistência aumenta e eu tenho que exercer mais força. Então, muitas vezes, a maneira como você posiciona o seu braço, sua perna, para fazer um determinado exercício, faz com que intensifique e muito essa alavanca ou essa força exercida em cima da estrutura.